Amém? Mas que Deus continue abençoando a vida de vocês. É uma responsabilidade muito grande e eu sou grata, honrada por estar aqui. Também louvo a Deus pela vida da minha amiga, a cantora e pastora, pregadora Axa, que também prega. Você viu ela cantar? Você não viu ela pregar? Prega muito. Deus usa muito a vida dela. E sou honrada por ter ela na minha vida como minha amiga. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42 em diante. Aleluia. Atos capítulo 2. Quero também já agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que estão assistindo aí pela internet. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, abençoando a tua família, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 42 até o 46, diz assim: E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam todos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui eu quero me atentar somente ao verso 46, a parte A, que é onde está centralizada a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que diz: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Amém? Você pode sentar glorificando a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Ele trouxe uma revelação muito forte, que mexeu muito comigo. E eu gostaria, assim, de estar aqui juntamente com os irmãos, passando um pouco daquilo que Deus falou no meu coração. E nós, quando lemos aqui que diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, quem se reunia no pátio do templo? Os novos cristãos, juntamente com os apóstolos, que estavam agora reconhecendo, aceitando a Jesus como Salvador. E estava nascendo ali um povo que não estava mais preso à religião, tradição e costumes. Porém, era um povo simples, comum, de pessoas comuns e desprezado pela cúpula religiosa daquela época. Por isso eles estavam no pátio do templo, eles não tinham acesso aos lugares VIP daquele lugar, aonde eram denominado para os judeus da época como lugar de adoração. Mas ali naquele momento, eles estavam reunidos no pátio, adorando a Deus. E antes de eu passar para você o que foi que Deus me revelou acerca dessa palavra, eu gostaria de convidar você a voltar comigo a alguns momentos, alguns capítulos atrás, lá no Antigo Testamento, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2, quando começa a história desse templo, quando começa o início de tudo, quando Salomão termina de fazer o templo. A Bíblia diz que ele convoca toda a sociedade de Israel, todos os anciãos, autoridades, as famílias, os responsáveis pelas tribos, os príncipes dos filhos de Israel. Ou seja, ele convida toda a autoridade do povo de Israel para estar na inauguração do templo do Senhor, aonde seria colocada a Arca da Aliança. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 5, verso 4, que depois que todas as autoridades de Israel chegaram, aí sim os levitas transportaram a arca para o Santo dos Santos, para o lugar aonde foi construído para que aquela arca ficasse. Todos nós sabemos que a Arca da Aliança representa, simboliza a presença de Deus no meio do povo. Naquela época era representado como a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Então não era um pedaço
pedaço de madeira que estava sendo colocado, não era um enfeite que estava sendo colocado, não era em qualquer lugar, era um lugar que foi levantado para adoração, é um lugar que foi levantado para louvor e glória do nome do Senhor. E agora essa arca, essa presença, a presença de Deus agora estava sendo levado para este lugar. A Bíblia nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 5, do 11 ao 14, que quando a arca da aliança foi entrando lá no templo do Senhor, aqueles levitas, sacerdotes que estavam lá reunidos para adorar, para fazer o cortejo, o festejo, naquele momento não suportaram. Por quê? Porque quando a arca da aliança entrou naquele lugar, entrou também a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, e ali aqueles homens não conseguiram ficar de pé. A Bíblia diz que 120 sacerdotes que estavam ali prontos para tocar os seus instrumentos caíram com o rosto em terra. Por quê? Porque a glória de Deus invadiu todo aquele ambiente. Oh, aleluia! O início é bom. Esse templo, ele tem história para contar, ele tinha história para contar, e o início dele foi um início de glória, de apoteose, de presença de Deus, de manifestação da glória de Deus. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 7, que os judeus daquele lugar, eles viram fogo descendo naquele lugar, e a glória de Deus tomando todo aquele ambiente, ao ponto de ninguém permanecer. Escute, no início da história desse povo, foi marcado pela presença de Deus, foi marcado pela glória de Deus. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite, que outrora também Deus marcou a sua vida pela presença dEle. Eu sei que você já provou da glória, da manifestação, oh aleluia, da presença de Deus na tua vida. Porque no começo tudo é lindo, no começo tudo é maravilhoso. Israel estava se sentindo um dos melhores países, e era para se sentir, era propriedade particular de Deus. O seu nome estava sendo levado como um povo escolhido, e eles provaram da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus, mas eles provaram isso de maneira material. A Bíblia vai nos relatar depois, mais à frente, que esse povo, esse templo, começa a provar agora do pecado e a desobediência de Israel. Começa a provar agora do pecado e da desobediência de um povo que se dizia ser povo de Deus. Um povo que ia lá fora, fazia, acontecia, como se não conhecesse a Deus, e depois entrava dentro da igreja e dizia: santo, santo é o Senhor, templo do Senhor, como Jeremias profetizou no capítulo 7. Um povo que lá fora era de uma maneira, vivia de um jeito, e quando chegava no templo, sentava no culto e cultuava a Deus como se nada tivesse acontecendo. Será que isso familiariza hoje as nossas vidas, os nossos dias? Será que nós hoje, o que nós estamos vivendo, a nossa geração hoje, tem provado da presença de Deus, tem visto a manifestação da glória de Deus, como Israel um dia viu? E agora, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 9 até o capítulo 12, que Ezequiel, exilado na Babilônia, por causa do pecado do povo, agora começa a ver a manifestação da glória de Deus também no templo, mas de forma negativa. Ele começa a ver agora a manifestação de forma negativa, ou seja, ele vê Deus tirando a sua glória do templo que ele havia escolhido para acolher os seus filhos e filhas. Por quê? Por causa do pecado. O pecado levou destruição para Israel. O pecado levou destruição para aquele povo. E mais do que isso, o povo de Israel começou a provar da sua desobediência. A Bíblia diz então no capítulo 9, verso 3, que a glória de Deus ergueu-se de cima dos querubins aonde repousava e moveu-se para a entrada do templo. E de lá a glória do Senhor se levantou da cidade, em Ezequiel 11, 23.
Escute, havia uma promessa de que tudo seria destruído ali, que o templo seria destruído, que Israel seria saqueada, que Jerusalém seria açoitada pelo pecado do povo. E Deus jamais, a Babilônia, os exércitos babilônios jamais conseguiriam destruir o templo com a glória de Deus ali naquele lugar. Então Ezequiel lá na Babilônia tem uma visão de Jerusalém, do que está acontecendo em Jerusalém, a destruição, a glória de Deus indo embora, o povo sendo massacrado pelo exército inimigo. E eu fiquei pensando, quando Deus me levou a este capítulo de Ezequiel, eu fiquei imaginando como é que Satanás contou vantagem. A alegria dele de ver a glória de Deus saindo do local de adoração, a alegria dele de ver o lugar de adoração agora sendo banido, sendo açoitado, e o povo disperso, perdido, sem nenhuma condições de continuar adorando, preso num país que eles não conheciam. Mas o Senhor tinha uma promessa. Oh, aleluia! Eu quero abrir um parênteses para dizer para você aqui que Deus tem uma promessa na tua vida. Eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei de que forma algo você perdeu, eu não sei de que maneira a presença de Deus se afastou de você, mas entenda: Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu da tua história, como Deus não desistiu do homem que Ele havia escolhido. Oh, Rabacine, Cantarabai. Oh, Rabacine, Cantarabai. Aleluia, a destruição era por um tempo, porque Deus não conseguia jamais viver sem ter contato com o homem. Deus queria o contato com o homem. Desde o início Deus procurou se manifestar ao homem, mostrar para o homem o Deus que Ele é. Passa o tempo do cativeiro, Deus levanta um homem por nome de Ciro. Ciro escreve em Esdras capítulo 1, verso 3, uma carta de alforria para Israel, que agora era Judá. E ele diz assim: sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Deus levanta Ciro, dá uma ordem para que o povo de Judá, agora o povo de Judá, que voltem para Jerusalém para reconstruir o local de adoração. Escute, eu quero toda a sua atenção aqui. A Bíblia diz em Esdras capítulo 5, 14, que Ciro manda devolver todos os utensílios que Nabucodonosor havia pego, para voltar, para levar para o templo do Senhor. E ali ele entrega toda a prata, todo o ouro, e manda o povo voltar para reconstruir. E o povo volta, e o povo reconstrói, diante de açoites, diante de paralisação, diante de tantas outras coisas, mas eles reconstroem. Mas escute, eles levantaram o templo, colocaram bacia no lugar de bronze, colocaram propiciatório, colocaram candelabro, mas e a arca da aliança? Ciro devolveu a prata e o ouro. Aquilo que você perdeu, que é material, o homem pode te ajudar, mas e quando se trata da presença de Deus? Porque Ciro mandou devolver aquilo que estava sobre a sua limitação humana. Reconstrói a parte material, reconstrói aquilo que está no limite do homem. Mas quem poderia reconstruir a adoração verdadeira de Israel agora? Que homem teria o poder de devolver para Judá, para o povo de Jerusalém, a presença e a glória de Deus? Entenda, tem muita gente cheia de ouro, tem muita gente cheia de prata, tem muitos templos luxuosos, cheios de ouro, cheios de prata, mas a presença do Senhor está longe daquele lugar. Condições financeiras, templos luxuosos, lugares formidáveis, não quer dizer que Deus está
Lucas diz em Esdras que quando os velhos ficaram sabendo que estava sendo reconstruído o templo, os mais velhos choraram de tristeza e os mais novos gritaram de alegria. Por quê? Porque eles sabiam que o Santo dos Santos não tinha o que colocar ali dentro. Eles reconstruíram o Santo dos Santos, reconstruíram todo o lugar de adoração, reconstruíram tudo, mas colocar o que ali? Se já não tinha mais arca, ninguém sabia onde estava. E a arca simbolizava a presença. E aí? A Bíblia diz então que não dava para separar o choro de lamento dos mais velhos com o choro de alegria dos mais novos. Eu não sei você, mas quando o Senhor falou ao meu coração, isso me representou a nossa geração. Porque a geração dos mais velhos provou da glória de Deus, provou da manifestação da presença de Deus, não de forma individual, mas de forma coletiva. Não precisa ir muito tempo atrás, 30, 40 anos. A igreja tinha nos seus cultos fervorosos, era fogo, era apoteose de glória, era a presença do Espírito Santo. E hoje nós nos contentamos com a prata e com o ouro, porque a prata e o ouro fez os jovens daquela época sorrirem, gritarem de alegria. E os mais velhos choraram porque a prata e o ouro não podiam suprir a necessidade espiritual daquele povo. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, estenda a tua mão para o céu, estenda a tua mão para o céu. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar muito mais do que prata e muito mais do que ouro. Ele vai fazer você sentir a presença dEle, a manifestação da glória dEle na tua vida. O Senhor vai fazer coisas impossíveis para você entender que Ele é Deus e Ele está no controle da tua história. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Você pode adorar o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Escute, já estou caminhando para o final aqui. Quando eles reconstroem o templo, a Bíblia diz em Ageu capítulo 2, verso 3. Ageu olha e diz assim: quem de vocês viram o primeiro templo na sua primeira glória? Comparado a este não é nada. Ageu estava dizendo assim: olha, vocês estão sorrindo, vocês estão felizes, vocês que são novos, mas os mais velhos que viram a glória do primeiro templo, não dá nem para comparar a reinauguração do último templo, que é da última casa. E ele diz: mas a glória da última casa será maior que a da primeira. Oh, aleluia. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Satanás rindo daquele povo, dizendo: está adorando lá no templo, mas o Santo dos Santos está vazio. Por que eles não abrem a cortina para o povo ver que não tem arca lá, que não tem presença de Deus lá, que o lugar está vazio? Mas ele não entendia que não era possível mesmo ter a arca lá. Sabe por que não? Porque a arca, a presença de Deus, ia nascer de uma mulher, ia crescer no meio do povo, ia andar por aquele lugar, batizando, curando, renovando e libertando vidas. Não poderia jamais. A arca está no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa não era de prata e não era de ouro. Oh, aleluia. Em Lucas capítulo 2, quando Jesus foi apresentado ao templo, foi apresentado a glória de Deus. Já não mais numa arca, mas em forma de uma criança, mas que era o Deus, o Emanuel no meio do povo. Oh, aleluia. Agora a presença da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, a presença de Deus na terra já não estava mais restrita a um lugarzinho quadrado, não, porque era muito milagre para fazer, era muita cura para realizar,
suficiente para alcançar, não dava para ficar naquele espaço. Aleluia! Ô irmã Solange, o que isso tem a ver com o que a irmã leu? Escute. Jesus, antes de morrer, Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfãos. Oh, aleluia. Ele disse: eu mandarei um Consolador, o Espírito de Deus. O mundo não conhece, não sabe quem é. E por que eu frisei? E aqui eu quero concluir. Atos capítulo 2, verso 46. Diariamente, todos os dias, os novos convertidos, pessoas que estavam ali, se reuniam no pátio do templo. Algumas Bíblias dizem no templo, mas no original é no pátio do templo, porque eles não tinham acesso ao templo. E eles estavam ali, reunidos no pátio, enquanto que os religiosos estavam lá dentro do templo, fazendo uma falsa adoração, adorando o Deus que eles não conheciam. Sabe o que significa um povo reunido no pátio do templo? Sabe o que isso significa para nós? Ali mostrava o fracasso da cúpula religiosa da época, do lado de dentro do templo. E do lado de fora uma igreja nascendo cheia do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Porque aquele povo que se reunia lá no pátio do templo já havia passado pelo dia de Pentecoste, já tinham recebido o batismo no Espírito Santo, estavam ali adorando, mas cheio da presença de Deus. Entenda uma coisa: Deus não está preocupado com a tua posição, Deus não está preocupado com o teu dinheiro, Deus não está preocupado com a tua carteirinha, com o teu sobrenome, não. Ele quer saber se você quer ser cheio do Espírito Santo. Avance, missionários, ganha alma para o reino de Deus. Aonde estão aqui? Aonde estão aqui os homens cheios do Espírito Santo? As mulheres cheias do Espírito Santo? Ei, tem muita gente na cúpula religiosa, está falida, está presa no ouro, está presa na prata, mas Deus está levantando os pequenos, aquele que ninguém quer, aquele que ninguém dá nada. É você que Deus vai usar para essa geração, é você que Deus vai levantar nessa terra. Há um tesouro dentro de você, aquele Espírito Santo que se manifestou naquele templo na inauguração. Hoje ele está aí dentro de você, ele habita dentro de você, ele quer te usar. E eles estavam com a alma voltada para o Senhor. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, verso 43: e na alma de cada pessoa havia pleno temor. O que é que está faltando para a nossa geração? Se estamos nos contentando, rindo com pouca coisa, porque prata e ouro para Deus é pouco, perto do que Ele quer fazer na tua vida. Eles estavam reunidos lá, adorando, como a Bíblia diz aqui, a minha adoração, partindo pão, se confraternizando, adorando a Deus. Eles poderiam entrar em um sentimento de desespero, dizer: mas como? Como nós vamos ficar adorando aqui do lado de fora, e aqueles homens que nem conhecem Jesus, estão lá usufruindo daquele templo cheio da prata, cheio do ouro? Mas naquele pátio estava a igreja que Deus levantaria na terra. Havia um contraste ali, do lado de dentro uma religião falida, uma religião hipócrita, uma religião de sepulcro calhado, e do lado de fora estavam homens e mulheres que talvez não sabiam ler direito, oh aleluia, que talvez não
mas estava cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer. Deus quer te encher. Deus quer te encher nessa geração. Aonde está você que está com a alma cheia de temor, para dizer: Senhor, me enche, me usa nessa geração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Como a nossa irmã cantou aqui: deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, minha irmã. Mas entenda, entenda, você não pode arrumar como desculpa a tua posição. Você não pode arrumar como desculpa o teu sobrenome. Você não pode arrumar como desculpa você não ser filha de pastor ou filho de pastor, ou estar em alguma cúpula religiosa. Não. O que você precisa dizer: Senhor, sabe, Senhor, aquela presença que entrou na inauguração do templo. Sabe aquela manifestação da glória, Senhor, que invadiu aquele lugar, que aqueles homens e mulheres viram fogo descendo naquele lugar misturado com glória? Faz aqui, Senhor. Quem tem coragem de dizer: faz aqui, Senhor, faz aqui. Me diz: Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha o teu agir na minha vida. Quem tem coragem hoje de despir a tua alma diante de Deus, enchê-la de temor e dizer: Senhor, eu quero ser um profeta para esta geração. Oh, Rabassui de Cantarabai. Deus está contando com você. Deus está contando com você. Olha para o irmão que está do lado, diz para ele: Deus está contando com você. Deus está contando com a tua vida. Deus está contando com a tua história. Deus está contando com o teu amor, com o teu coração aberto para Ele. O problema é que nós estamos muito dodóizinhos. Nós estamos tão cheios de desejo por prata e por ouro, que qualquer coisa está nos contentando. Qualquer coisa nos contenta. Qualquer coisa nos satisfaz. Isso é para quem não conheceu o Deus da Bíblia. Isso é para quem não conhece o Jesus que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é para quem não está esperando a volta de Cristo. Porque no dia de Pentecoste, quando estavam lá reunidos os discípulos, eles viram da mesma forma 120 homens ali do mesmo jeito, viram línguas repartidas como que de fogo, viu o Espírito Santo manifestado, mas agora não era através de uma arca ou de um ritual religioso, não, era no meio de homens e mulheres imperfeitos, limitados, falhos, mas que tinham o coração voltado para Deus. O que é que você espera? O que é que você espera da tua vida religiosa hoje? O que é que você espera do tempo que você está vivendo? Você chora ansiando pela presença de Deus no nosso meio? Você chora ansiando em ver a presença de Deus no meio do povo? Ou você grita de alegria por prata e por ouro? Eu quero aqui finalizar a minha participação neste lugar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nenhuma mansão, nenhuma posição, nenhum cargo pode alimentar a tua alma mais do que o Espírito Santo, a presença de Deus. Jairo estava envolvido numa sinagoga, numa religião, até que Deus chacoalhou a estrutura de Jairo. Jairo amava mais a posição do que o Deus que ele servia. Até o dia em que ele foi acometido de uma tragédia dentro da sua casa, o que ele fez? Ele foi aos pés de Jesus. E quando ele saiu e foi aos pés de Jesus, a primeira experiência que ele teve foi ver a situação que estava o povo fora da sinagoga. Ou você acha que aquela mulher interrompeu aquela história à toa para Jairo ficar esquecido? Não. Quando a mulher do fluxo de sangue interrompeu a história ali de Jairo, Jairo estava do lado de Jesus, porque Jesus estava indo para a casa dele. Ele saiu da sinagoga
e viu a situação que estava o povo. Avante. Deus vai chacoalhar a sua vida, irmão. Deus vai chacoalhar a tua estrutura. Tem gente acomodada na posição eclesiástica. Porque eu sou pastor, porque eu prego, porque eu canto, porque eu sou dizimista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e está aí contente com ouro e prata. Entenda, Deus vai chacoalhar a tua estrutura. Você vai entender a necessidade da igreja em pregar o ide a toda a criatura. RF Produções. Filmagens nas mais diversas modalidades, desde a concepção em DVD até a cobertura de grandes eventos. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Baruch, PG, Gabriela Rocha, dentre outros. Grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho e os mais de 10 anos de experiência nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil. Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários para garantir a melhor filmagem. Compromisso com a qualidade, desde o atendimento até a conclusão do seu produto. Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais. Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços. Registre seus melhores momentos com a RF Produções.